Tivemos agora mais cedo as Fiat Race, tanto de Fórmula 2 quanto de Fórmula 3. E posso dizer de antemão aqui que os pilotos brasileiros que participaram dessas duas provas foram bem. Dá para dizer sim que todos eles foram bem. E é isso que eu vou mostrar aqui para vocês nesse vídeo. Lembrando, pessoal, já de início, dê o like aí para ajudar. Se você quiser apoiar o grid largada, se quiser mandar um Pix, também tá aí na descrição. Você pode enviar e ajudar a gente. Então, sem mais delongas, pessoal, bora pro vídeo. E é muito bom que os pilotos brasileiros tenham ido bem dentro daquilo que é esperado para eles, porque, pessoal, uma coisa que eu tenho reparado muito é que quando um piloto brasileiro vai mal, ele pode ir bem 5 provas seguidas, vai mal na sexta, às vezes por problema da equipe ou até mesmo erro dele, já vem muita crítica. Inclusive aqui no canal, de gente que não entende como funciona o apoio à base, quanto na internet. Na internet, Twitter, essas coisas eu entendo. Ali tem muita gente que não entende nada de automobilismo, só tá lá para espalhar toxicidade. Mas aqui, pessoal, saibam que o intuito do canal é apoiar os pilotos da base, perfeito? Então, vamos para lá agora falar inicialmente de Fórmula 3, que teve uma corrida sensacional novamente. Caio Collet, que largou na segunda posição, acabou largando na primeira, porque o Guethe acabou abandonando antes do início da prova, ele teve um problema no acelerador e teve que se retirar ali. Os carros acabaram dando mais uma volta de apresentação para se posicionar novamente no grid. Caio Collet, então, ainda assim na posição número 2, mas já na frente. Bortoleto, então, também conseguiu mais uma posição, foi para quarto lugar. E logo no início, pessoal, foi algo muito legal, porque nós tivemos os dois pilotos brasileiros logo no pódio. O que seria o pódio? O que poderia vir a ser um pódio, né? Com Caio Collet na primeira posição e Gabriel Bortoleto na terceira posição. E o piloto brasileiro campeão dessa temporada estava com ritmo sim para inclusive assumir a ponta. Porém, como eu disse aqui para vocês, eles foram bem, não foram ótimos, não foi essa perfeição toda. Isso porque Gabriel Bortoleto foi para cima do segundo colocado, só que na parabólica cometeu um pequeno erro, perdeu velocidade, começou a ser ameaçado por outros pilotos e na curva 1, na freada da curva 1, acabou passando o reto e perdendo posições. Mais para frente ele ainda saiu da pista, passou na brita, sujou os pneus e acabou caindo para nona posição. Aí parecia que o final de semana, o domingo de Gabriel Bortoleto estaria perdido, mas não. O piloto brasileiro, mesmo em nono, depois começou a galgar posições, começou a realizar ultrapassagens e dar um verdadeiro espetáculo. E já relembrando aqui, pessoal, não foi só espetáculo do piloto brasileiro, não. A corrida em si, ela foi um espetáculo completo. Vários pilotos realizando ultrapassagens, acidentes, disputas. Não teve um minuto de sossego qualquer. Eu, inclusive, não vou conseguir colocar tudo o que aconteceu nessa corrida nesse vídeo, senão vou acabar sendo punido. O canal vai levar algum strike por conteúdo autoral. Mas em relação ao Bortoleto, ele foi crescendo na corrida, chegou na quinta posição e ficou ali, brigando entre os primeiros praticamente o tempo todo. E por mais que o piloto brasileiro não tivesse mais nada em disputa, ele já foi campeão, já estava tudo garantido, poderia realizar uma corrida tranquila se quisesse. A gente sabe como é o espírito de um piloto. E principalmente, aqui nesse caso, ainda tinha disputa Prema e Trident. Então o Bortoleto foi para cima para tentar conquistar o título de equipes também para a Trident, o que infelizmente não aconteceu. O Bortoleto foi apenas o quinto colocado, apenas entre aspas, né? E o Zach O'Sullivan foi segundo colocado. Com a junção dos pontos dos outros companheiros de equipe de cada um deles, tanto da Prema quanto da Trident, a Prema acabou levando o título de equipes. E o Zach O'Sullivan, que foi segundo, acabou ficando com a segunda colocação no campeonato. Bortoleto, então, terminou a temporada com 164 pontos, 45 pontos à frente do segundo colocado. Mesmo que nós tivéssemos mais uma etapa, como por exemplo vai ter a da Fórmula 2 em Abu Dhabi, Bortoleto já seria campeão com essa vantagem de pontos. E Caio Collet, como foi o piloto brasileiro da VAR? Ele que largou na segunda posição, mas já herdou a primeira colocação logo na largada, fez uma largada muito boa, começou até a abrir uma vantagem, mas numa corrida como a Fórmula 3, a gente sabe que isso é praticamente irrelevante, então Caio Collet se manteve ali na liderança, teve safety car
e começou a ser apertado por outros pilotos. Ele estava indo bem, mas a gente já sabe, pessoal, o carro da VAR não é dos melhores carros, não é a melhor equipe. Tá ali era uma equipe fraca e que está se tornando uma equipe mediana. Por exemplo, vocês lembram, por exemplo, quem são os companheiros de Caio Collet? Não, isso porque eles estão lá atrás na tabela de classificação. Realmente não é uma equipe que consegue dar condições a todos os pilotos. Caio Collet, então, acabou perdendo a primeira posição, foi ultrapassado, mais para frente foi ultrapassado outra vez, e na última volta, com a última volta em bandeira verde, né, que teve o safety car até a penúltima volta, Caio Collet tentou atacar, tentou pegar a segunda posição, ele estava sempre brigando, mas acabou perdendo e terminou na quarta posição. Então, Caio Collet terminou em quarto, Gabriel Bortoleto em quinto, os brasileiros foram muito bem. Mas está faltando um, Roberto Faria. O piloto brasileiro infelizmente abandonou, então por que eu considero que todos eles foram bem? Isso porque Roberto Faria estava fazendo uma corrida muito boa, aproveitando dos erros de seus adversários. Ele que largou na 26ª posição, chegou a estar em 12º. E se terminasse nessa posição, tinha piloto à sua frente que iria receber punição. Ou seja, Roberto Faria iria terminar na 11ª. E se tivesse uma relargada ali antes dele abandonar, ele poderia sim ultrapassar um piloto e até marcar o seu primeiro ponto. Parabéns, Roberto Faria. Fez uma corrida inteligente, estratégica, né, se aproveitando dos erros dos seus adversários, sabendo que tem em mãos um carro horrível, que é o da Charos, que não dá condições de nada. Então, por mais que tenha abandonado, aliás, pessoal, o abandono dele não foi por erro do piloto. O carro simplesmente quebrou, deixou ele na mão. Nada surpreendente vindo de uma Charrus da vida. Mas e a Fórmula 2? E Enzo Fittipaldi? Depois de uma corrida ruim nesse sábado, o piloto brasileiro tinha que mostrar algo a mais neste domingo. E, pessoal, ele fez. Na verdade, a Kali mostrou que pelo menos sabe fazer alguma coisa de certo. O piloto brasileiro, que largou na 13ª posição, acabou terminando em quarto. O piloto brasileiro quase foi pódio. Parabéns, Enzo Fittipaldi, que no começo realizou uma ultrapassagem em cima do Dennis Hogger e durante a corrida se aproveitou principalmente da estratégia. Durante o safety car, sua equipe o parou nos boxes, finalmente acertaram uma parada de boxe e com isso o piloto brasileiro voltou melhor posicionado. Consequentemente, com as paradas subsequentes dos outros pilotos, Enzo Fittipaldi subiu para a 5ª posição e por conta da punição do quarto colocado, acabou assumindo a 4ª posição na classificação final. Dava para perceber, pessoal, que o carro da Carlin realmente não estava em bons dias. O carro da Carlin não estava rendendo. Por mais que ele tivesse ultrapassado o Dennis Hogger, depois, durante toda a corrida, o Enzo tentava e não conseguia ultrapassar ninguém. Por exemplo, o Zane Maloney, por mais que ele tenha sido tocado pelo Roy Nissany, ele não vinha numa boa posição. Tinha crescido, ok, mas não estava numa boa posição até o momento que ele bateu. E bateu forte, inclusive, vocês estão vendo aí na tela. Então, parabéns, Enzo Fittipaldi. Conseguiu bons pontos para o campeonato, porém, aí vem o ponto negativo desse dia. Isso porque a Yumi Vivassa, que é o seu principal adversário na academia da Red Bull, terminou na 2ª posição. O brasileiro ainda tem chances matemáticas de assumir a 3ª posição no campeonato, mas é praticamente remoto, pessoal. É praticamente impossível. São 36 pontos de vantagem com 39 pontos em disputa. Se a gente considerava, por exemplo, Nick Jafone campeão antecipadamente, se a gente considerou o Bortoleto também campeão antecipadamente, então dá para dizer que, infelizmente, Enzo Fittipaldi não conseguirá o P3 nessa temporada. Lembrando, pessoal, que ainda tem mais uma etapa do campeonato lá em Abu Dhabi, e Enzo Fittipaldi pode crescer na tabela. Isso pode ser bom para ele. Não importa se ele vai para a Super Fórmula ano que vem, se vai continuar mais um ano na Fórmula 2, os pontos da superlicença vão acumular, os desse ano e com os do ano de 2024. Então, pessoal, ok, esse ano não deu, mas tem o ano que vem. E vamos continuar apoiando o Enzo Fittipaldi até o final, porque dá sim, pessoal. Vamos torcer por ele, vamos apoiá-lo em 2024. E para terminar o vídeo de hoje, Kiko Porto garantiu o vice-campeonato na USF Pro 2000. Na segunda corrida de ontem, o piloto brasileiro infelizmente ficou atrás do seu principal rival pelo campeonato, que é o Miles Rose, e infelizmente
deu adeus à disputa pelo título. O adversário dele foi P3 e Kiko Porto ficou apenas na 5ª posição. De toda forma, um bom rendimento do piloto brasileiro. Lembrando que o Nick Monteiro, que iria participar dessa etapa, se envolveu em um acidente na corrida 1 e teve uma concussão. Acabou sendo examinado pelos médicos e felizmente está tudo bem com o piloto brasileiro, mas ele não participou da segunda e não irá participar da 3ª corrida que acontece hoje, ainda, neste domingo. Mas e vocês, pessoal? Digam para mim o que acharam aí da corrida de Bortoleto, Caio Collet, essa corrida toda movimentada na Fórmula 3, foi realmente uma das melhores desse ano. E também digam o que vocês acharam de Enzo Fittipaldi, chegando aí na 4ª posição, pelo menos se recuperando da corrida de hoje. Enzo mandou para mim muito bem. Então, pessoal, querem continuar apoiando os pilotos da base? Querem continuar apoiando Enzo Fittipaldi, Gabriel Bortoleto, Caio Collet? Kiko Porto também? Então venham com a gente, se posicione você também no grid de largada. Um grande abraço e até mais.